Então, iniciando aqui mais um curso, agora um curso que eu considero muito importante e que já gostaria de ter dado, inclusive, muitas vezes, que seria um curso sobre os estudos contra-revolucionários. Antes de mais nada, apresentando-me, né, sou um dos professores da escola, eu sou o Luiz Falcon, sou professor que tem como experiência, na realidade, assuntos específicos dentro da escola, finalidades específicas, né, relacionadas sobretudo à crise na igreja, dado que já fazem alguns anos, desde 2020, no YouTube, e desde 2017 no Twitter, para aqueles que me conheciam, por exemplo, pelo pseudônimo que era Semeg, que era simplesmente Games ao contrário. Entretanto, sempre em defesa da tradição católica no meio digital, né, com esse tipo de apostolado. Então, mais especificamente, sobretudo com o Thread Talk, ou seja, com o canal que traduziu as conferências do Padre Hesse e de demais autores, não é? Assim, tudo dentro do meio católico tradicionalista, né? Desde o princípio, graças a Deus. Assim, tenho já uma experiência passada nestes meios, né? Então, resumidamente, esse é um pequeno histórico sobre mim, né? Também atuando já como tradutor de vários livros. E, resumidamente, é isso. Agora, o curso Estudos Contra-Revolucionários é o seguinte: é que existe muito que nós podemos dizer de uma necessidade, quando se adentra na tradição, de realizar estudos contra-revolucionários, né? Porém, em que sentido? Vamos lá. Provavelmente, vocês podem perceber, por exemplo, que há um certo perfil de pessoas que adentram na tradição. Há tanto aqueles que eram católicos já desde sempre, por exemplo, que eram católicos de IBGE e que tiveram a primeira comunhão dentro do ambiente moderno, e então foram estudando um pouco mais, fazendo se questionando a respeito da missa nova, se questionando a respeito de muitas coisas, né, que se podemos questionar, porque realmente, sobretudo no caso da missa nova, com os abusos litúrgicos e tudo mais, são coisas evidentes, então você começa a ver que uma coisa não bate com a outra. Sobretudo, por exemplo, quando você pega um livro antigo, por exemplo, de piedade católico, e compara com o catecismo novo, compara com as novas catequeses que são dadas, compara com o rito, né, que em si mesmo ele ofende os sentidos, justamente porque, sobretudo em comparação, justamente em contraste, quando se descobre, por exemplo, a missa tridentina. Agora, isso é um caso. Agora, um outro caso que vocês podem perceber que é bastante, eu creio que seja bastante abrangente, justamente porque eu conheço diversas pessoas nessa mesma situação, porque já estou há anos fazendo apostolado na internet, então apostolado indica que eu não estou falando com católicos, né? Então, buscando trazer as pessoas para a igreja e, enfim, muitas coisas se mesclam, sobretudo no Brasil, a minha experiência foi uma situação de mescla, por exemplo, entre política e catolicismo tradicionalista. Em que sentido? Por exemplo, se você é mais de direita, ou mesmo não de direita, porém se você é mais, por exemplo, até mais pela terceira via ou até a quarta teoria política, eu me lembro de muitos fóruns, por exemplo, não especificamente fóruns, eu me lembro de muitas comunidades no Facebook, melhor dizendo, de pessoas que publicavam coisas, por exemplo, de revisionismo histórico, né? Gustavo Barroso, eu ainda me lembro, por exemplo, que os primeiros livros do Gustavo Barroso foram publicados, republicados, no caso, creio que em 2018. Eu me lembro quando estava à venda, e depois, logo em seguida, um mês, a editora já foi denunciada por antissemitismo e banida, né, do mercado, e os que tentaram reeditar foram processados. Não sei que fim levou, entretanto, nós vemos que é uma grande mescla, né, um melange de uma descoberta política, por exemplo, e uma aproximação com o catolicismo tradicionalista. Seja pelo Facebook, pelo Twitter, pelo YouTube, seja por grupos de fato presenciais, não é, de eventos políticos, nós vemos que essas coisas sempre estão muito ligadas. Porém, isso é o caso do Brasil, né? Cada contexto, cada país tem as suas circunstâncias. Ainda assim, o que eu gostaria de dizer com estudos tradicionalistas é o seguinte: vamos lá, né? Eu já conheci de tudo na tradição, conheço até gente que é terraplanista, né? Eu achei até engraçado uma vez que eu estava num ambiente tradicionalista e eu vi um rapaz ali com seus 30 e poucos anos, já com mais de um filho, e ele com uma camisa, era algo assim, eh, movimento ou encontro, isso, um encontro terraplanista em São Paulo, e creio que estava lá 2018, 2017, 2016, algum ano estampado, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, né? Muitas coisas, por exemplo, tinfoil, ou seja, chapéu de alumínio, são mescladas com o tradicionalismo católico, invariavelmente, né?
nós podemos agora, e isso eu quero dizer nessa introdução ao curso, destrinchar o que nós vamos estudar e o que nós não vamos estudar, né. Vamos lá. A grande situação é que, hoje em dia, a conversão é gradual, né. E seja você estando numa situação ou estando em outra situação, o que nós podemos dizer é que muitas pessoas, elas se aprofundam mais ou se aprofundam menos, dependendo da necessidade delas. Por exemplo, normalmente aqueles que são conversos, ou seja, que saíram do ateísmo para o catolicismo, ou saíram de alguma normalmente isso, né, porque os protestantes, normalmente, eles estudam muito argumentos relacionados ao protestantismo, né. Agora, tratando aqueles que vieram de fato do não cristianismo ao cristianismo, normalmente há sempre um interesse maior por estudar, justamente porque você precisa dar razões da sua fé, né. Como diria São Pedro, dar os motivos da sua esperança, né, na primeira carta de São Pedro. Agora, a grande situação aqui é que, assim, não é uma regra, porém, normalmente as coisas se dão dessa maneira. E o que eu quero dizer é que, de um lado, temos aqueles que eram católicos de IBGE, ou que eram católicos de missa nova e que foram à tradição, então eles já têm uma noção mais aprofundada da tradição. Não, porém eles têm uma noção mais aprofundada no que é ser católico, em que sentido? Na obediência, na prática eclesial, não é, da vida paroquial. São coisas nesse sentido que dão a essas pessoas, normalmente, um espírito maior de, primeiramente, obediência, de humildade também, porque tiveram que abraçar a tradição, se apartar de muitas coisas, de muitos consolos materiais, né, uma própria estrutura diocesana, que é um grande conforto, e ao mesmo tempo também eu percebo que são os mais sentimentalistas, os que têm mais emoção, né. Justamente porque foram criados já num ambiente devocional moderno, com uma piedade moderna, que não é comparada com a piedade católica tradicionalista. A piedade católica, na realidade, não tradicionalista, porém tradicional, de todos os tempos. Então, se pegar um livro, por exemplo, sobre o Père Moix, que foi o fundador da Congregação Beneditina de Pécuvier, na França, né, que deu origem, então, ao Mosteiro Beneditino, que é o Mosteiro da Santa Cruz, e também todos os tradicionalistas que nós conhecemos atualmente, que sejam beneditinos, tanto Dom Lourenço, Dom Tomás, quanto Dom Bernardo na Alemanha, e o irmão Plácido, o Frère Placide, na verdade, que é Dom Plácido de Beleg. Se, enfim, fizemos uma apanhada aqui de cabeça de todos esses beneditinos tradicionalistas com missa tradicional, né? Todos eles atualmente vieram de Pécuvier. E se nós formos ver a espiritualidade de Pécuvier, é uma espiritualidade bastante agressiva contra o mundo moderno, porque a cada minuto é penitência. Eu li isso confessando, né, porque eu traduzi e li então a biografia do PMA e fiquei impressionado, quanta penitência, quanta devoção ao mesmo tempo para sustentar tamanha penitência. Entretanto, uma espiritualidade que ela em tudo agride os sentidos da modernidade, né. Se a gente ler, por exemplo, o livro A Conjuração Anticristã de Monsieur de Lassus, nós veremos que um dos principais objetivos da maçonaria sempre foi atacar sobretudo as ordens religiosas, porque elas mantêm uma estrutura autônoma. Tanto que Henrique VIII, justamente ao criar a igreja anglicana, uma das primeiras coisas que ele fez foi saquear todos os mosteiros, todas as catedrais, porém especialmente os mosteiros, porque os mosteiros não pagavam impostos e eram na prática um país, pequenos países governados pelo seu abade, né? Justamente porque a situação é que isso já vem desde os romanos, que a lei da cidade não pode interferir na lei do templo. Isso já vem desde os romanos, em que, por exemplo, Augusto não poderia mandar nas pitonisas, Augusto não poderia mandar, sobretudo, nas sibilas e nas vestais do templo, né, que cuidavam da chama da cidade. Porque uma coisa, outra coisa é uma coisa. Então, é aquilo que Nosso Senhor Jesus Cristo fala, por exemplo, quando dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Não na divisão secular entre igreja e Estado, porém, de fato, que o Estado não pode governar as coisas que são da igreja. E a igreja pode sim guiar e deve guiar o Estado. Ainda assim, isso já seria já a tese dos dois Gládios, né? A doutrina dos dois Gládios, feita por Henrique VIII. Só que não alongando essa digressão, o que a gente pode dizer é que a espiritualidade moderna, ela normalmente, na verdade, ela não tem nada a ver, porque na prática é quase uma nova religião, ela não tem nada a ver com as práticas de piedade do passado. Só que não é isso que eu vou mostrar para vocês nesse curso. Porque esse não é um curso sobre piedade, não é um curso sobre espiritualidade, não é um curso sobre vida monástica, nem sobre vida cristã. Talvez no futuro, não eu, outro professor, talvez um padre, dê um curso sobre isso. Porque eu realmente não trato disso. Ainda assim, o que eu gostaria de dizer é o seguinte: vamos lá, né? Essas pessoas que chegaram, por exemplo, do meio novo para o meio tradicional, percebem uma grande descontinuidade, né? Uma grande ruptura, de fato, entre uma noção de espiritualidade e outra noção de espiritualidade.
Agora, as pessoas que vieram justamente do meio as pessoas que vieram, por exemplo, do meio católico tradicionalista, de qualquer maneira que seja, o que nós podemos dizer é que, agora, finalizando essa pequena digressão e entrando na outra, das que vieram, por exemplo, do ateísmo ou de não cristianismos, enfim, seja por isso, seja por outra razão, o que eu quero dizer é que todos têm necessidade de estudar, justamente para tanto não estudar a piedade, a espiritualidade antiga, quanto estudar as noções, as contendas antigas do passado, né. Então, o que eu quero dizer com isso, só para fechar esse raciocínio, é que a gente vê que cada tipo de gente acaba entrando na tradição de um meio de um jeito ou de outro. E então acabam muito mesclados assuntos políticos, assuntos que não têm necessariamente, intrinsecamente a ver com o catolicismo e com o catolicismo tradicional, entretanto, indiretamente foi um caminho para as pessoas entrarem na tradição. Por exemplo, o Olavo de Carvalho, que converteu muita gente ao catolicismo, que foi uma causa, então, nesse sentido, instrumental. Do mesmo modo que um martelo, ele nas mãos de Deus, ele pode pregar muitas portas, porém, guiado por sua própria vontade, pode destruir muitos vasos também, né. Assim, muitas pessoas acabam com falsas noções, falsos princípios que vêm de uma vida egressa pré-cristã, pré-católica, ou mesmo de uma vida católica, porém de IBGE, ou mesmo uma vida católica vivida dentro do meio tradicional. Tradicional não, pelo contrário, pelo meio, eu diria, mainstream atual, que é a modernidade, né, que são as igrejas novas. Assim, as pessoas elas acabam inevitavelmente, inexoravelmente, com falsas concepções por um caminho ou por outro. E o que a gente vai tratar de polir nesse curso é justamente o que nós devemos dar como introdução de estudos contra-revolucionários, sabendo que hoje em dia há justamente um combate do bem contra o mal, porém não no sentido maniqueu, porque nós já sabemos que a vitória, porque não é cíclico, porque nós sabemos que Cristo ao final vencerá, porque ele mesmo disse que voltará glorioso, né, no juízo final. Portanto, o que nós precisamos dizer aqui é eliminar justamente muitas falsas concepções que as pessoas possam ter, vindo de um meio, vindo de outro, e acabar nem no sentimentalismo, que faz um retorno justamente a um ambiente moderno que na realidade não tem uma capacidade de santificação, justamente porque não está, pelo menos não intrínseco, porém acidental, ou seja, porque podem ter pessoas boas lá dentro, porém isso é per accidens e não por essência, né. E o que acontece e sim, o que acontece é justamente que, de um lado pode ter esse caso e de outro lado pode ter justamente aqueles que são meio maluquinhos, que ainda estão com muitas falsas concepções, ou que para eles a fé é justamente uma situação política, e é isso que nós precisamos limpar aqui nesses estudos, para ter uma verdadeira noção dos princípios pelos quais podemos estabelecer o nosso combate pelo tradicionalismo católico pela Igreja Católica. Assim, esse é o meu objetivo aqui, e limpar o que é uma conspiração que não é verdadeira, e uma conspiração que podemos dizer assim, um revisionismo histórico que é verdadeiro, que é real, que é legítimo e que é católico, e que nos dará os motivos pelos quais devemos tanto nos afastar da estrutura que está atualmente em posse da Igreja Católica e, por outro lado, nos dá as bases para permanecer também na fé católica tradicional, e poder fazer um bom combate tanto pessoal, das nossas famílias, nossa vida de piedade particular, na subsistência da nossa fé, em meio a tantas dificuldades, ainda mais no mundo moderno, quanto a distrações, e, por outro lado, darmos continuidade justamente a este combate que devemos fazer em âmbito público também, em defesa do Cristo Rei, em defesa da Santa Igreja Católica, dos seus direitos, e assim, para que cada filho da igreja, consciente das suas obrigações, consiga fazer um bom trabalho, tendo as melhores ferramentas à sua disposição. Então, este será o objetivo desse curso, que eu espero que vocês gostem muito. Então, é isso.